Olá, seja bem-vindo ao treinamento de fresamento básico do SolidCAM à distância. Nesta lição, você aprenderá a inserir e definir o acessório de fixação, importar a biblioteca de ferramentas e também praticar a geração das estratégias de usinagem aplicadas em lições anteriores. A programação dessa peça será dividida em duas lições. Nessa lição, faremos a programação desse primeiro lado e na lição seguinte, a programação do segundo lado. Então, para iniciar a programação, vamos acessar Novo Fresamento. Eu desejo definir nesta lição a origem exatamente sobre o nosso material bruto. Então, para isso, antes de definir a nossa origem, eu vou definir o material bruto. Clico então em modelo do blank, a opção definido por caixa, selecionando o modelo sólido, a gente pode observar já uma caixa sendo criada e a partir daqui conseguimos definir o sobre metal. Eu vou considerar 5 mm em Z negativo e nas demais direções apenas 2 mm de sobre metal. Clico em criar o modelo 3D para ter a representação do material bruto em modelo sólido, que ele já deixa transparente assim para a gente visualizar a nossa peça. Confirmo. Em seguida realizo a definição da nossa origem. Clicando então em origem, seleciono a superfície superior, com a opção centro da face de evolução, ou então canto superior, ele vai estar reconhecendo exatamente aqui nesse canto. Vamos confirmar. Temos os dados de segurança, plano superior da peça que vai ser a partir dessa face, plano inferior que vai ser nessa aresta, e assim nós confirmamos. Não vamos criar novas origens nessa lição, então vamos apenas confirmar. Em seguida fazer a definição do modelo alvo, que é a peça final. Seleciono o modelo sólido e confirmo. Mais uma vez, um OK. E a partir daqui vemos a nossa estrutura CAM, a nossa árvore CAM, onde podemos por aqui criar uma nova operação, ou até na parte superior. Só que antes vamos inserir o acessório de fixação. Para isso você pode inserir por aqui, componente, montagem ou peça existente, ou até mesmo na aba montagem, inserir componentes. Eu vou procurar o arquivo que foi disponibilizado no sistema EAD, montagem Morsa 1, clicar 2 vezes para abrir esse arquivo, ele ficará junto ao cursor, precisamos clicar na nossa área gráfica para inserir os nossos modelos, mas antes vamos rotacionar em X e depois em Z, para já orientar próximo do que nós pretendemos. Clico então na área gráfica, ele insere o nosso componente e agora eu vou clicar em posicionar para começar a realizar os posicionamentos. Clico nessa face inferior e na face inferior do material bruto. Ele traz a relação de coincidente, eu vou apenas confirmar. Em seguida, seleciono essa face e a face do material bruto. Rotaciono o modelo para conseguir realizar a seleção de forma simples e rápida. Por fim, eu vou utilizar o posicionamento avançado, o posicionamento de largura. Seleciono 2 faces da morsa, como por exemplo as faces laterais e as faces laterais da minha peça. A partir dessas 4 seleções de faces, ele centraliza o nosso modelo. Vamos confirmar mais uma vez. E o posicionamento de fixação já está sendo considerado 84. Clicamos aqui na aresta, vemos aqui 84 mm. E caso precise editar, dentro da árvore, o SolidWorks, posicionamentos, você pode estar editando esse recurso de distância. Voltando então no ícone do SolidCAM,
Apenas inserimos o componente, agora vamos defini-lo. Com o botão direito em operações, configuração de máquina, adicionar o início da árvore de operação. Clico então em novo, a partir daqui, para fazer a definição do acessório de fixação no nosso sólido. Para não selecionar componente por componente, eu vou utilizar a seleção do CAD. É uma opção que permite selecionar mais rápido. Eu carrego aqui da árvore de projeto, montagem em Morsa 1. Clicando em voltar, ele seleciona todos os componentes. Vamos, a partir daqui, então, dar um OK, confirmar, mais uma vez. E agora, criar as operações de usinagem. Eu vou ocultar esses pontos, clicando aqui em visibilidade. E na aba 2,5D, começar utilizando a operação de faseamento. Vou definir o nome como faseamento. A geometria ele já reconhece automaticamente, baseada no material bruto. Na parte de ferramenta, vamos selecionar e importar nossa biblioteca de ferramentas. Então, clicando aqui, a gente pode importar nossa biblioteca, que também foi disponibilizada no sistema EAD. Eu vou procurar o local onde eu salvei. No caso, está dentro da pasta exercício 3. Vai aparecer 9 ferramentas, que serão as ferramentas que serão utilizadas para a programação dessa peça. Clicando aqui, ele importa todas as ferramentas. Então, para essa operação de faseamento, nós utilizaremos a primeira ferramenta, a presa de fasear de 40. Seleciono a ferramenta. Em níveis, temos a posição inicial, final, profundidade de corte, que eles nos trazem aqui automaticamente, mas você pode estar editando, por exemplo, a profundidade de corte. Eu vou manter 2 mm. E na parte de tecnologia, temos a estratégia. Neste caso, vamos aplicar a estratégia paralelo. Aqui tem a sobreposição, o passo lateral. Não podemos ver ele pela imagem. Eu vou utilizar o espaçamento clássico com a opção ida e volta. Vou definir 2 décimos de sobremetal e habilitar acabamento para justamente remover esses 2 décimos. Calculo a operação. Logo temos o caminho de ferramenta. Vamos fechar e prosseguir com a nossa programação. Por fim, nós simulamos as operações. Clicando então na operação de perfil, vou definir o nome contorno externo e definir a geometria a partir de novo. Como eu quero contornar a peça, então eu preciso selecionar um contorno justamente da região que eu quero reconhecer. A minha geometria é essa aresta, seleciono o Z constante, assim ele fecha esse contorno, o contorno externo da nossa peça. Vamos confirmar. E na ferramenta, clicar em selecionar, para a gente poder selecionar na nossa biblioteca a segunda ferramenta, que é a fresa de topo de 16. Seleciono essa ferramenta. Em níveis temos a posição inicial, posição final. E eu quero descer um pouquinho mais, vou colocar ponto 5. Você pode também capturar do modelo, por exemplo, essa aresta está a -2 da origem e essa profundidade aqui está justamente 10 mm. Se você clicar, por exemplo, nessa face, ele vai trazer 5 mm. Clicando então nessa aresta e até onde ele vai descer. Eu vou colocar -0,5 para descer um pouquinho mais. Em tecnologia, eu posso clicar aqui em geometria para visualizar onde está a minha ferramenta, se ela está na posição correta ou não. Ela está à esquerda do perfil, pois se ela estivesse à direita ou no meio, estaria dentro da peça. Então ela deve estar à esquerda para trabalhar no sentido concordante, fazendo aqui a usinagem do contorno externo. Lembrando que por aqui, a partir desse campo, você pode mudar o ponto de entrada. Ok, vamos confirmar nesse ponto. Utilizar uma outra opção de tipo de profundidade, como um espiral, e definir aqui o incremento Z de 1,5 mm. Na aproximação e retração ele já está aplicando um arco de entrada e saída, mas pode ser aplicado outros tipos de aproximação e retração. Vamos calcular e aqui visualizamos o caminho de ferramenta. Você pode aí fazer a simulação para acompanhar cada movimento, mas neste caso eu já vou salvar e copiar para criar a próxima operação. Salve e copio, ele traz a mesma tecnologia. Eu clico então em geometria, novo, para definir uma nova geometria.
Neste caso, eu posso selecionar direto pela superfície que ele encontra o contorno da parede, aquela região. Então, esse é o contorno agora que será reconhecido para gerar a operação de usinagem de perfil. Selecionado a geometria, a ferramenta é a mesma. Em níveis, a posição inicial, a posição final já carregou, mas em delta eu quero zerar, que eu não quero descer, eu quero chegar até essa superfície, que é 5 milímetros. Posso também utilizar esse botão capturar a profundidade. Seleciono a superfície, ele identifica que baseado na origem deu menos 7 e ao confirmar ele entende que de menos 2 até aqui embaixo tem 5 milímetros para remover. Na parte de tecnologia eu vou manter os mesmos dados, bem como na parte de aproximação e retração. Então só calculo a operação e fecho para visualizar o caminho de ferramenta. Então a mesma estratégia que foi aplicada anteriormente foi aplicado nessa operação. Vamos criar uma nova operação de perfil. Vou chamar agora de rebaixo ou rebaixos. Em geometria, definir pela superfície. Agora 4 contornos. De novo, posso selecionar também por superfície. Seleciono as 4 faces. Ele identifica ali o contorno. Vamos confirmar. Ferramenta, agora eu vou definir uma outra, clicando aqui em selecionar. A terceira ferramenta da nossa biblioteca, a fresa topo de 8. Seleciono. Em níveis, temos a posição inicial, que agora vai ser a partir dessa face, menos 7, até essa profundidade de 3 milímetros. Então nós temos 3 milímetros para remover. Clicando aqui nessa aresta, conseguimos visualizar aqui embaixo também, 3 milímetros. Em tecnologia, o lado da ferramenta já está certo. Nós podemos checar clicando aqui em geometria. Todas as arestas ou as geometrias, as linhas de referência estão na direção correta, na direção igual para todas. Eu vou ativar o desbaste, deixar meio milímetro de submetal na parede, com incremento de 3 milímetros no desbaste e apenas um movimento de corte para acabamento. Calculo então a operação, assim ele exibe o caminho de ferramenta, os 4 contornos. Nesse caso em particular, eu vou simular utilizando a verificação do sólido, ativando ela aqui, apenas para que vocês possam observar que com o uso dessa ferramenta, desse diâmetro, ele segue aquele contorno, porém deixa uma sobra de material aqui na extremidade. Então eu preciso estar aplicando um incremento lateral. Eu vou pausar, fechar aqui a parte de simulação, e a partir do desbaste do excesso eu consigo fazer isso. Eu vou colocar então 5 milímetros de deslocamento lateral. E ao programar 5 milímetros de passo lateral também, eu calculo, mas ele já traz aqui 4,5, porque ele está deixando meio milímetro na parede sobre metal. Tudo bem. Depois ele já faz o acabamento, porque está ativado aqui o acabamento. Vamos simular a nossa operação. Primeiro, após o cálculo, ele já faz ali o movimento de corte. Primeiro, na extremidade. Chega no outro perfil, deixando meio milímetro sobre metal. E assim vai fazer as demais regiões, os demais contornos, para no final fazer a parte de acabamento. A combinação ou o tipo de estratégia que vai ser aplicado, você pode estar ajustando ali em tecnologia. Por exemplo, eu quero deixar o acabamento para que ele faça por contornos. Então, eu organizo por contornos e calculo a nossa operação. Dessa forma, ao realizar o desbaste nessa região, ele já vem fazendo também o acabamento daquele meio milímetro. Então você pode trabalhar aí de volta, pode trabalhar em outros tipos de estratégia aí também. Vamos fechar e simular toda a nossa programação. Clicando então em operações, agora utilizando a verificação do sólido. Eu vou reduzir a velocidade e simular desde o início. Primeiro faceamento, paralelo, deixou 2 décimos sobre metal, finalizou. Você pode acompanhar através dos dados da simulação os eixos que estão sendo movimentados. A partir daqui, a usinagem em hélice, com a fresa topo de 16. O primeiro contorno é só o contorno externo. Fechou ali o perfil. Próxima operação também de perfil, seguindo a mesma ideia, mesmo conceito. Usinagem helicoidal. Pode aumentar um pouquinho a velocidade aqui, controlar a velocidade. E por fim,
os rebaixos com a fresa topo de 8, utilizando aquela função de deslocamento lateral, desbaste do excesso. Após a simulação de todo esse caminho, todas as operações, vamos fazer uma checagem através da exibição de sobra de material. Então, a partir daqui podemos ver que foi usinada toda a nossa peça. Vamos então fechar e concluímos a programação do primeiro lado. A programação do segundo lado será trabalhada na próxima lição. Você concluiu a lição 8, inserindo um acessório de fixação, importação de biblioteca de ferramentas e também praticando a criação das operações de usinagem. Nos vemos na próxima lição.